capítulo 27, versículo 41. Diz assim a palavra do nosso Deus: passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que o seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: bem próximos os dias do luto por meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. Então, meus irmãos, nós estamos diante da história de dois irmãos que também, olhando, seriam geneticamente programados para se amar e se proteger. Mas a Bíblia diz que esse relacionamento nunca foi dessa forma. Eles estavam num relacionamento que, se você olhar com os olhos espirituais, você começa a ver a história deles, você fala, é irreparável. Não existe amor nesse relacionamento, não existe proteção. O sangue aqui não fala mais alto. Os genes dele, não, os genes dos dois não se batem, não conseguem, apesar de serem irmãos. Porque isso já começa na barriga da mãe. A rixa, a disputa entre eles, o rancor, a briga, o desentendimento, a indiferença, não é algo que aconteceu quando já estavam adultos ou adolescentes. A Bíblia fala de Rebeca. E Rebeca era casada com Isaac, filho de Abraão. E quando ele se casou com ela, ela era estéril. Ele orou por ela, não nem 2, nem 3, nem 4, nem 5. Ele orou por 20 anos pela sua esposa. Até que ela concebeu. Mas quando ela concebeu, meus irmãos, o que parecia ser um tempo de bênção, porque naquela época uma mulher conceber era uma bênção. Ela era bem-aventurada. Seria uma bênção naquela época. Aquela mulher se encontrava em terrível tormento. A ponto que ela diz assim, ó, se é desse jeito essa gestação, se eu sofro tanto com isso, por que eu vivo? Então era uma angústia tão grande que ela estava perdendo a alegria de viver. E diz que ela consultou o Senhor, o cara disse que não era normal. Não era normal que ela sentia. As dores que ela sentia, a angústia, o desconforto. E se aqui hoje eu perguntar para qualquer irmã que tem filhos, qual é o momento mais especial da gravidez? E eu vou pedir para vocês levantar a mão. Levanta a mão. A irmã que quer mãe, que acha que o momento mais especial da gravidez é sentir o bebê mexer. Você levanta a mão. Quem acha isso? Agora levanta a mão quem não acha. Não, minha irmã, acho que tem outros momentos especiais da gravidez. Porque sentir o bebê mexer é um dos momentos mais especiais da gravidez. É no momento que você começa a interagir com o seu filho. Você sabe, de fato, existe uma vida dentro de você. Quando o filho se mexe, não é apenas uma sensação maravilhosa, deliciosa, é também uma segurança para a mãe. Porque quando o filho está mexendo, a mãe diz assim, meu Deus, meu filho está bem. Agora, qual é a mãe que já se deparou que o filho ficou sem mexer um dia, que essa mãe desesperou, ai meu Deus, tem um dia que meu filho não mexe, será que aconteceu alguma coisa? Então, o bebê mexer, tanto era segurança para a mãe de que o filho estava gerando bem, estava bem, como também era uma sensação maravilhosa de interação entre o bebê e a sua mãe. Ele ainda não veio. Mas para Rebeca não era assim. Era uma sensação de tormento e angústia, tanto que ela viu que não era normal, não é normal. Eu convivo com outras mulheres, o que eu vou sentir não é normal. Eu vou procurar Deus para mim saber o que está acontecendo comigo. E Deus dá uma resposta a ela. Ele diz para ela, 2 nações há no seu reino. Então isso já quer dizer que são gêmeos. Você está carregando 2 bebês gêmeos. Mas o fato de eles serem gêmeos também não gera todo esse desconforto. O desconforto é porque dentro do ventre eles brigavam, eles lutavam dentro do ventre. Um brigava com o outro. A rixa deles começou dentro do ventre, ainda quando eles nem tinham consciência de si mesmo como indivíduo ser humano. E aquilo causava muito desconforto à mãe. E Deus falou, há 2 nações no seu ventre. Há 2 povos, dois povos procederão de ti. Dois grandes povos. Mas o mais velho vai servir ao mais moço. Ali já estava profetizado que o filho mais jovem dela seria o patriarca da nação, que estaria acima de todas e que iria cumprir a promessa. Iria ser o instrumento pela qual Deus ia cumprir a promessa que ele fez a Abraão.
ela teve esses bebês e eles eram totalmente diferentes, tanto em aparência quanto em personalidade. Esaú era ruivo, nasceu primeiro, com Jacó segurando seu calcanhar, por isso ele se chamou Jacó, que é aquele que suplanta, né? Aquele que agarra o calcanhar. Então, e Jacó era totalmente diferente. A personalidade dos dois era totalmente diferente. Esaú, perito em caças, ele dominava a área, cresceu no campo, era forte, era robusto. Ele era perito, ele sabia o que ele estava fazendo, dominava o que ele estava fazendo. Já Jacó era um homem extremamente pacato, muito tranquilo, muito sossegado, e a palavra de Deus diz que ele habitava em tendas. Como se a rixa dos dois já não fosse algo a se observar, a se educar, a se orar por aquilo, os pais ainda, com suas atitudes, acirrou mais ainda a disputa entre os dois. Porque Isaac amava mais a Esaú e Rebeca preferia o filho mais jovem. Certamente porque ele era muito calmo, muito gentil, e ficava mais em casa e tinha mais convívio com a sua mãe, enquanto Esaú era mais no campo, era mais para fora, ele era mais intérprete, né? E era esse tipo de homem, esse traço, geralmente era aquele que o pai sentiria orgulho. Esaú era praticamente aquilo que as pessoas olhariam e diziam, realmente, esse primogênito será o líder, porque ele tem todas as características de um líder. Perdão, meus irmãos, minha garganta está terrível. Então, meus irmãos, essa preferência também acirrou a disputa entre eles. E tal dia, Jacó chega muito cansado do campo. Gostaria que os irmãos voltassem aqui um pouquinho no 25. Ele chega com fome, cansado, porque ele estava caçando, talvez tenha passado alguns dias ali com uma comida muito escassa, e chegou bem cansado em casa. E o seu irmão estava preparando um cozido, né? Na minha versão diz que ele estava preparando um cozido. 25, Gênesis 25, 29. Diz assim: tinha Jacó feito e cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Disse, daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e um cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim despesou Esaú ao seu direito, a primogenitura. O que é essa primogenitura? O que é esse direito? É um direito garantido ao primeiro filho. E esse direito garantia que o filho herdaria a maior parte da herança. Em algumas famílias, o primogênito herdava tudo. Ele dava apenas alguns presentes a alguns irmãos. Mas era direito desse filho mais velho herdar a maior parte da herança. Ele lideraria a família, seria o chefe da família. E ele era responsável por perpetuar o nome do seu pai. Era uma bênção e um privilégio. O filho homem, sendo o primogênito da sua casa, seria respeitado. Ele teria bênçãos futuras que colocariam ele na liderança da sua casa. Porém, meus irmãos, muitas vezes quando a gente lê esse texto e vê que ele trocou isso por causa de uma sopa de lentilhas, cozinhado, um caldo de lentilhas, às vezes a gente comete o terrível engano de dar uma risadinha e falar assim: se fosse pelo menos uma lasanha, daí. Se fosse pelo menos um churrasco, mas uma sopa de lentilhas. Se fosse pelo menos uma feijoada, uma sopa de lentilhas. Meus irmãos, a bênção era tão maravilhosa sobre o filho primogênito que não importa qual fosse o banquete, não valeria a pena ele abrir mão do seu destino por causa de qualquer um que fosse
esse banquete. Não devemos mais brincar assim. Porque ele mudou o destino dele. Naquele dia desprezou o destino dele. Por causa de um tempo de cansaço. Por causa de um prazer momentâneo. Porque ele exagerou o estado que ele estava. Muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida. Nós exageramos o estado que nós vivemos. Olhamos para o problema e nós aumentamos esse problema. Nós deixamos esse problema tão grandioso que nós falamos, eu vou morrer aqui. Aqui não tem mais jeito para mim. Aqui não tem mais saída para mim não. Aqui Deus me esqueceu. Deus não olha mais para mim não, porque olha o que eu estou enfrentando. A gente se lembra muito de Davi. Quando todo o exército olhou para Golias e agigantou ainda mais Golias do que ele era. E todos ficaram com medo. Não, ali não tem como nenhum soldado pode enfrentar aquele homem. Não tem como. Mas o engraçado é que quando Davi olha para o gigante, ele simplesmente pensa assim, é hoje que eu vou tirar a afronta de Israel. Quem é esse gigante para enfrentar? E engraçado, meus irmãos, que ele engrandece o povo de Deus. Ele fala, quem é esse gigante circunciso? Para afrontar quem? Ele falou, Deus não, o exército do Deus vivo. Quem é ele? Muitas vezes nós estamos como Esaú. Certamente ele estava cansado, com fome, mas olha o que ele diz, eu estou a ponto de morrer, de que me vale a primogenitura que eu vou herdar, não sei quando meu pai morrer, talvez eu morra aqui agora e nem chegue até lá para herdar, eu quero exclusivo, não importa o meu destino, eu quero saber do agora e do hoje. Ele agigantou o que ele estava sentindo, e às vezes nós fazemos isso, agigantamos o que nós estamos sentindo. Às vezes nós pegamos uma situação e nós nos debruçamos sobre ela e falamos, não vou para a igreja não, porque olha o que eu estou passando, é tão terrível, é tão triste, aí eu vou me colher aqui, eu vou morrer. Nós fazemos isso. E às vezes nós olhamos para Esaú e cresce até uma ira em nós. Por que esse homem foi trocar uma bênção tamanha por um momento de prazer? Mas quantas vezes, meus irmãos, nós estamos comendo sopas de lentilhas? Quantas vezes, como Esaú, nós estamos trocando aquilo que é eterno por aquilo que é temporário? Comendo sopa de lentilhas e trocando pelo banquete que haverá depois no céu. Olhamos para Esaú e falamos, nossa, Esaú foi um louco. Loucos somos nós. Quando o Senhor tem um banquete preparado neste lugar, aonde Ele vem receber o culto que é prestado pela igreja, e nós, por causa do nosso cansaço, e nós, por causa de qualquer situaçãozinha, estamos em casa comendo nosso caldinho de lentilhas. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos em casa e essa palavra é tão linda e maravilhosa e tem tantas histórias incríveis. Tantas histórias incríveis. É um banquete eterno, mas nós estamos na frente da TV tomando um caldinho de lentilhas, trocando o que é eterno por aquilo que é temporário, por um prazer momentâneo. Quantas vezes, meus irmãos, nós podemos orar mais e que o Senhor tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia de nós, mas nós dizemos, estou cansada, eu vou deitar aqui, mexer no meu Insta, mexer nisso, tomando um caldinho de lentilha, trocando por aquilo que é eterno, porque nós queremos a satisfação rápida, nós queremos um prazer que é temporário, e nós esquecemos das bênçãos que são eternas e que já foram prometidas para todos nós. E nós olhamos para Esaú e achamos ele louco, ele é louco. Mas é loucura Deus dizer para nós, os próprios vícios nos ensinar, entra no teu quarto, fala com teu pai, porque ele que ouve em secreto vai te recompensar. E nós desprezamos as recompensas para tomar um caldo de lentilhas. E ainda que fosse uma lasanha, e ainda que fosse o ouro, e ainda que fosse a prata, o diamante, as posições da terra, nada disso vale perder aquilo que é eterno e que o Senhor nos prometeu. Achamos ele louco, mas nós cometemos pequenas loucuras todos os dias, trocando o que é eterno por aquilo que é temporário. Porque nós chegamos no trabalho e dizemos, não, hoje eu não vou no culto não, porque eu
aguento ficar de pé hoje. E tomamos decisões precipitadas. E vendemos o nosso destino. E vendemos o nosso chamado. E vendemos a nossa posição. E vendemos porque talvez aquele dia seria o dia que você iria ter uma experiência com Deus. Que eu iria ter uma experiência grandiosa com Deus. Mas nós vendemos isso. Tomamos o nosso caldo de leitinho, cometendo a loucura que Esaú cometeu. Então ele vende esse direito do seu irmão. O seu irmão se aproveita do momento de fraqueza do outro. O relacionamento deles era baseado em vantagens, em disputas e em vantagens. Não havia consciência. Não havia uma consciência de servir a Deus. O pai dele era servo do Senhor, mas eles não conheciam Deus, só conheciam de ouvir falar. Eles não conheciam Deus de andar com Deus, não conheciam Deus de temer ao Senhor. Nenhum que era pacato e gentil, nem o outro que era intérprete, robusto. Nem ele, nenhum nem outro tinha intimidade com o Senhor. Porque Jacó, apesar de ser pacato, de ser gentil, de ser mais sossegado, aproveitou-se do momento de fraqueza do seu irmão para manipulá-lo. É uma covardia quando fazemos isso com os nossos irmãos. Quando nos aproveitamos do momento de fraqueza dos nossos irmãos. Muitas vezes nossos irmãos não estão conseguindo ficar de pé. E que Deus tenha misericórdia de nós nessa noite. E a gente fala dessas fraquezas. E a gente quer comprar o direito do destino. Porque ao invés de nós ajudarmos a levantar os nossos atitudes, a gente faz com que ele não tenha força nem de botar a mão para fora do buraco. Que Deus tenha compaixão de nós. Esses dois irmãos eram filhos de Isaac, que já tinha tido muitas experiências com Deus, mas eles não conheciam Deus, de andar com Deus, conheciam Deus só de ouvir falar. A palavra de Deus diz que já era certo que Jacó é que seria o instrumento pela qual Deus cumpriria a promessa. Temos muitas promessas sobre as nossas vidas, mas esperar em Deus é o que não fazemos muitas das vezes. Porque Jacó sabia disso. Você acha que Rebeca não falava isso para Jacó? Você acha que ele era o filho preferido dela? Você acha que ela não falava para ele: meu filho, você vai ser o líder, porque Deus falou comigo quando eu estava grávida. Deus falou isso para mim, que você seria o líder. E se ela coloca isso na mente dele desde criança, ele poderia ter olhado para si mesmo e falar: não existe uma promessa sobre a minha vida, eu vou buscar Deus, eu vou buscar conhecer o Deus do meu pai, o Deus do meu avô Abraão. Mas eles ainda continuam crescendo e já são adultos, num ambiente de disputa, esquecendo das promessas de Deus, esquecendo de buscar conhecer a Deus, os pais dele. E a gente vai olhando para esses homens e a gente vai pensando: essas pessoas são loucas, por que eles não pensam nem um minuto? Mas nós temos tantas promessas sobre nós, meus irmãos, e nós estamos procurando conhecer Deus de forma a experimentá-lo, de forma a provar e dizer: oh, provei do Senhor e agora eu sei que o Senhor é bom. A promessa também já está sobre nós. Glória a Deus. A promessa está sobre nós. Então, Isaac, ele decide. E ele acha que ele vai morrer. Nem vai, porque ele vai viver muito. Mas ele está achando que ele já está para perto de morrer. Ele fala: olha, meu filho, eu já estou cego, eu acho que eu já vou partir. Você vai lá, fala para Esaú: caça, pega uma caça, prepara ela para mim comer, te abençoar, e depois disso morrer. Mas ele vai viver muito depois disso, porque ele acha que ele vai morrer. Rebeca escuta isso. E ela vai induzir o seu filho a enganar o próprio pai. Ela vai enganar o marido e vai conduzir o filho a enganar o próprio pai. A gente começa a aprender que não devemos tomar decisões em momentos de cansaço e de angústia. Nesses momentos nós devemos buscar a direção de Deus. Aleluia. Essa mulher impaciente, não conseguindo esperar a promessa de Deus, sabendo que há uma promessa sobre o filho dela, quis dar um jeitinho na situação, porque faltou confiança em Deus. Muitas vezes nós dizemos: eu estou esperando no Senhor. Mas como é que nós estamos esperando no Senhor?
descabelando, chorando, triste, prostrado. Como é que o salmista diz que a gente espera no Senhor? É como? Paciência. Cadê a paciência de Rebeca? Ela não esperou pacientemente no Senhor. Ela quis dar um jeitinho. Então, Jacó engana o próprio. Perceba que Jacó não tem relacionamento com Deus. Ele conhece Deus, já ouviu falar, porque o pai dele falou. Porque ele diz assim, quando o pai chega para ele e fala assim, nossa, meu filho, mas você encontrou a caça tão rápido e já voltou. Aí o que ele diz para o pai? Ele diz assim, ó, é porque o Senhor teu Deus enviou ela para ele. Ele não diz o Senhor meu Deus ou o Senhor nosso Deus. Ele diz o Senhor teu Deus. Ele não era o Deus de Jacó. Tá? Jacó se relacionava com ele. Jacó ainda não tinha buscado um relacionamento com Deus. Ele diz que o pai é porque o Senhor teu Deus, meu pai, o teu Deus, mandou essa caça no meu ponto. E aí o pai abençoa Jacó achando que é Esaú. E agora, por causa da atitude de Rebeca e a submissão de Jacó perante algo que não veio de Deus, vai causar uma rachadura familiar terrível. Vai trazer um conflito ainda maior. Vai fazer com que os irmãos agora alcancem um ambiente de disputa, de um patamar tão grande, que Esaú agora decidiu, eu vou matar o meu irmão. E não é da boca para fora não, meu irmão. Ele está falando sério, é o que ele sente e é o que ele pretende fazer. Tanto é que a mãe conhecia o filho. Então a mãe diz, meu filho, vai embora para Padarã, porque se você não for, teu irmão vai te matar. Fica lá até seu irmão ser apaziguado. Porque, olha para você ver, a fúria de Esaú era tão grande que Rebeca dizia, ele se consola com isso, preparando-se a te matar. Era o consolo de Esaú. Vai chegar o dia que meu pai vai morrer. Esse é o consolo da minha raiva. Eu posso estar passando por isso, mas a hora que meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Esse era o consolo de Esaú. Olha até onde chegou a disputa entre os irmãos. Nesse momento, Jacó foge. E agora Jacó vai ter a primeira experiência dele com Deus. A primeira experiência que vai marcar o início do relacionamento de Jacó com Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem mais um pouquinho à frente, meus amados. Aqui no 28, tá? 28:10. Essa vai ser a primeira experiência pessoal de Jacó com Deus. Ele está deixando para trás cargas terríveis. Um relacionamento totalmente estilhaçado, quebrado, baseado agora não apenas em disputa, mas em ameaça de morte. Uma tragédia familiar. Então a palavra de Deus diz agora, no 28:10, assim. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ele passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, olha, é o primeiro encontro pessoal de Jacó com o Senhor. Olha o que o Senhor disse para ele. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu darei a ti, a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E ele, temendo, disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó, sendo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e ali erigiu uma coluna, sobre cujo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo,
Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o quê? O Senhor será o quê? Meu Deus. Agora ele não é mais o Deus só de Isaac, agora ele se tornou Jacó. Jacó diz, então ele será o meu Deus. Ó, o início do relacionamento e da transformação de Jacó. E a pedra que erigiu por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Repara que é a primeira experiência de Jacó com Deus. Repara que sempre parte de Deus. Se relacionar com o seu povo, meu Deus. Como Deus é como, gente, nós vamos amar essa palavra? Glória a Deus. Eu fico impressionada quando as pessoas às vezes têm tanta dificuldade de ler a Bíblia. Você vê um homem que acabou de enganar o próprio pai, que acabou de enganar o irmão, que está fugindo da presença do irmão por causa de coisas que ele cometeu. E Deus vai ao encontro dele, meus irmãos. Esse Deus merece ser adorado. As atitudes de Jacó, meus irmãos, não são aprovadas. Mas Deus cumpre as suas promessas. Apesar dos erros, Deus cumpre as suas promessas. Mas reparem que, quando ele tem a primeira experiência com Deus, ele não sai indiferente, não. Ele reage a essa experiência. E qual é a reação dele? Agora tu serás o meu Deus. E o ato dele dizer, certamente darei o dízimo, é um ato de adoração. Agora esse Deus que eu vou adorar, esse Deus que vai me trazer em segurança, agora ele também é meu Deus. Ele começa a se relacionar com Deus. Quando ele experimenta Deus, ele reage a essa presença e começa a se colocar numa posição diante de Deus. Temos reagido a tudo que o Senhor tem se manifestado a nós? Ou permanecemos sempre os mesmos? Será que permanecemos sempre os mesmos? Essa foi a primeira experiência pessoal de Jacó e ele já tomou uma decisão. O fato de dizer, certamente darei o dízimo. Ele diz, ele está em um ato de adoração. Esse Deus eu vou adorar. Ele está imitando o que Abraão fez. Agora ele será o meu Deus. Ó, repara que antes ele disse o que para o pai? O Senhor teu Deus. Agora ele falou, agora o Senhor será o meu Deus. Agora eu vou iniciar essa jornada de relacionamento com esse Deus. Não devemos, meus irmãos, sair indiferentes à presença de Deus. Esse homem tinha pecado. Esse homem tinha vivido praticamente em 40 anos ouvindo só falar de Deus. Mas no momento que ele tem uma experiência com Deus, ele reage a essa presença. Ele tem uma reação a essa experiência. E agora ele vai começar a ser moldado nesse relacionamento com Deus. Meus amados, Jacó foi para... Todos conhecemos as histórias. Casou-se com uma irmã, enganado, foi enganado, assim como, né, é uma, como se diz, é uma ironia, né? Assim como ele enganou, aí pareceu também que ele foi enganado. Foi uma ironia isso. Casou-se com uma irmã, depois casou-se com a outra. Ele começa a crescer, Deus vai abençoando esse homem. A palavra ainda não descreve uma experiência por enquanto, mas Deus vai abençoando ele e ele vai se enriquecendo. Trabalhou 14 anos pelas filhas, agora ele está trabalhando mais 6 anos. Nesses 6 anos, Deus enriqueceu esse homem poderosamente. Ele agora está riquíssimo. Ele tem agora muitos filhos, mais ou menos 10 a 11 filhos ele tem nesse momento. Muito dinheiro, bens, porque naquele tempo não era bem dinheiro, a fortuna do homem era medida pelos rebanhos e tudo mais. Mas ele é riquíssimo agora, tanto que o sogro, né, conseguiu ser mais rico que o sogro agora olha diferente, os cunhados olham diferente. Mas perceba que mesmo que o sogro, os cunhados olham diferente, ele ainda não tomou nenhuma decisão. Porque agora ele vai ter mais uma experiência pessoal com Deus. Percebe que ele não saiu por vontade própria, tipo, olhou, meu sogro não está bem comigo, acho que eu vou sair, não. Ele só sai mediante uma ordem de Deus. Essa é a segunda experiência pessoal que a Bíblia nos relata que ele vai ter com Deus. Que está em Gênesis 31, 3.
A primeira experiência dele com Deus foi através dos sonhos. Tá, meus irmãos? Irmão que não crê em sonhos. Olha aqui como é que Deus se manifesta através de sonhos, poderosamente. E é assim até hoje. Ele não mudou. Ele era, é e há de vir. Agora a Bíblia não relata como é essa experiência, mas a Bíblia diz que o próprio Deus fala com ele. 31:3. É a segunda experiência pessoal que ele está tendo com Deus. E diz assim: e disse o Senhor a Jacó: torna-te a terra de teus pais e da tua parentela, porque eu serei contigo. Aleluia! Perceba que Jacó não está fazendo nada sem a ordem de Deus. Você acha que foi naquele momento que o sogro estava com a cara virada para ele? Ou os cunhados? Não. 10 vezes, 20 vezes o sogro já tinha mudado o salário dele, ele suportou tudo aquilo ali. Ele só toma a decisão quando ele ouve o que Deus está falando. Antes ele tomava decisões antes de iniciar sua jornada de relacionamento com Deus, as decisões dele eram precipitadas. Era tomada no calor do momento, era movida por vantagem, era movida por egoísmo, por rixas e disputas. Agora as decisões dele é tomada mediante o que ele está ouvindo de Deus. Então Deus fala: não, você vai voltar para a tua terra. Ele chama as esposas, conversa com as esposas falam: sim, nós vamos voltar. Elas decidem voltar. E agora, meus irmãos, nós vamos para a terceira experiência de Jacó. A experiência transformadora. O ponto mais crucial da vida de Jacó. Jacó está voltando para a sua terra. Ele foi perseguido pelos sogros. Aí você fala: minha irmã, mas Deus falou. Não, falou com o sogro. Através do quê? Dos sonhos, meus irmãos. Falou com o sogro. Não toque nele, não fala dele, me fala bem. Então não foi com Jacó. A experiência aqui foi de Labão. Então Labão obedece o que Deus está falando. Vai até ele e fala: ó, Deus mandou. E conta para ele: Deus falou comigo essa noite, para mim não fazer nada com você. Deus falou comigo. A experiência não é de Jacó, é de Labão. Ele teve a experiência de ouvir o que Deus tinha falado a Labão. Mas agora nós vamos para a terceira experiência. O sogro vai embora, ele continua o seu trajeto, manda mensageiros a seu irmão Esaú. Porque, meus irmãos, nesse momento que Jacó está voltando para a sua casa, tem uma carga muito grande que ele está levando há 20 anos nas costas. Muito grande. Ele nunca conseguiu se reconciliar com o irmão. A mãe dele disse: ó, você vai, meu filho, quando seu irmão se aplacar, eu mando você voltar. Mas ele nunca recebeu uma mensagem da mãe dizendo: pode voltar agora, seu irmão está melhor. Passou-se 20 anos, meus irmãos. Um relacionamento rachado por 20 anos. É uma carga muito pesada que Jacó leva há muitos anos. Então, Jacó manda um mensageiro a Esaú. E quando chega até Jacó, diz o quê? Teu irmão está vendo bem com 400 homens. Será que Esaú queria com 400 homens para encontrar? Ele ficou apavorado. Meus irmãos, então nesse momento, ele decide enviar os presentes. Ele passa a família dele pelo vale de Jaboque e ele fica sozinho. Ele ajuda a família dele, leva a família transpõe o vale de Jaboque e ele fica sozinho. Ali é o momento crucial onde Jacó vai confrontar o seu caráter. A palavra de Deus diz que naquele momento, que ele estava ali solitário, ele tinha orado ao Senhor antes. Ele tinha buscado de Deus direção. Antes, as atitudes dele, até mesmo de medo, eram movidas por egoísmo, por chantagem, por manipulação. Mas agora ele, com medo do irmão, ele buscou quem? Deus. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor tem exercido misericórdia que eu não mereço, meu Deus. Mas me livra da mão do meu irmão. Que meu irmão está vindo ao meu encontro. A Bíblia não diz se a intenção de Esaú já era criar uma guerra entre o irmão, mas ele vive com 400 homens, meus irmãos. Eu não sei qual é a intenção, a Bíblia não deixa não. Mas ele se prostra diante de Deus, na sua angústia, e ora ao Senhor: tem misericórdia de mim, meu Deus. Me livra das mãos do meu irmão, para que ele não mate nem a mim, nem as mães com os filhos. Tem misericórdia dessa situação, meu Deus.
Ele fica sozinho, meus irmãos. A família toda já passou, os bens, os rebanhos, ele está solitário. E a palavra do Senhor diz, e nós vamos ler, Gênesis 32. Gênesis. Aleluia. 32 e 26. Glória a Deus. Meu Deus, está terminando. Misericórdia. 26. 22, tá, meus irmãos? Gênesis 32, 22. Levantando-se naquela mesma noite, tomou suas mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocando-se a junta da coxa de Jacó. Na luta com o homem, deslocando-se a articulação da coxa na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoar. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Eu sou Jacó. Aleluia. Meus irmãos, Jacó estava diante de um varão. E essa era uma teofania. E ele começou a lutar com isso a noite inteira. Peniel era o confronto final de Jacó com o passado. Era o ponto final do passado. Para que agora ele estabelecesse verdadeiramente um relacionamento muito sólido. Ele sabia o processo de transformação. Esse é o ponto alto de Jacó. Esse é o momento crucial. A palavra de Deus diz que começa a romper o dia, aquele varão começa a dizer para ele, me solta. E ele diz, não solte. Quando tu não me abençoares, eu não te solto. Ele pergunta, como te chamas? Eu sou Jacó. Sabe o que isso quer dizer? Quando lemos a Bíblia, a gente tem que entender as entrelinhas. Jacó não está dizendo só o nome dele. Jacó está expondo para ele, eu sou Jacó. Eu sou aquele que engana meu pai. Eu sou aquele que suplanta. Eu sou aquele que agarrou pelo calcanhar. Eu sou aquele que desejei usurpar o lugar do meu irmão. Eu sou aquele que manipulei, me aproveitei da franqueza. Eu sou esse, eu sou Jacó. Esse é quem eu sou. É um ato de confessar quando ele diz o nome dele. Meus irmãos, talvez nessa noite, muitos de nós aqui já ouviu de muitas pessoas do mundo. Meu Deus, quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é? E talvez você olhe para si mesmo e você diz, quem é você? Talvez você diz, minha irmã, essas mãos aqui já fizeram muito mal. Essa sou eu. Mas eu quero te dizer nessa noite que quando Jacó confessou e disse, eu sou Jacó, ele não disse só eu sou Jacó. Eu sou o enganador. Eu sou aquele que engana. Eu sou aquele que eu tenho uma contenda com ele. Eu sou aquele que tem um problema com ele que nunca foi resolvido. Eu sou aquele que fui covarde e me aproveitei. Mas você sabe o que ele ouviu? Pois agora você não é mais isso. Agora tu és Israel. Porque agora tu és príncipe de Deus. Porque como príncipe lutaste contra Deus. Talvez você diga assim, ó, essas mãos, minha irmã, já fez muito mal. Com essas mãos já bati em pessoas. Com essas mãos eu já fiz muito mal. Mas eu quero dizer que essa mão aqui agora é aquela que vai levantar o abatido. É aquela que levanta o caído. É aquela que dá consolo ao aflito. Essa mão é aquela que bate no ombro do irmão e diz, ó meu irmão, eu estou contigo. Ó meu irmão, estou orando por
saiu cheio de Deus. Naquele momento ele saiu com a articulação da coxa acabada, manquejando, mas o espírito estava cheio de Deus. Ele mesmo diz: oh Senhor, vi o Senhor face a face e a minha vida foi poupada. Aleluia. Que seja o nosso Peniel nessa noite, onde veremos a face do Senhor e venhamos enterrar os problemas antigos, que venhamos abrir mão das cargas antigas e dos rótulos antigos. Aleluia. Então, ele vai até o seu irmão, envia presentes. Lá vem ele à vista de longe, tá, Esaú? E ele começa o quê? A se ajoelhar 7 vezes. Talvez ele esperasse que o irmão arrancasse a espada assim que pulasse do camelo, do cavalo, não sei o que ele estava montado. Ele se inclinou na terra 7 vezes. Esaú pulou e correu na direção dele. O que ele esperava talvez fosse um ambiente de embate. Mas a Bíblia diz que Esaú pulou no pescoço dele e começou a beijar ele. Começou a chorar. E algo muito maravilhoso nessa palavra que diz assim: que o Esaú falou: não quero seus presentes, fica com tudo que é teu. Sabe o que Esaú está dizendo? Meu irmão, já te perdoei. Aquilo que aconteceu, já te perdoei. Eu não quero nada seu, eu não quero seus bens, não. Pode ficar tudo para você. Ele diz: não aceita. Aceita meus bens. Porque ver tua face, meu irmão, é semelhante à face de Deus. Ele tinha acabado de se encontrar com Deus. Ele diz: é semelhante como eu vejo a face de Deus e o Senhor se agradou de mim. Sabe, meus irmãos, a importância daquela reconciliação. Porque a partir daquele momento, o relacionamento de Jacó com Deus ia se estreitar de tal forma. Deus já tinha dado uma nova identidade. Até aquele momento, ele era fugitivo, solitário, ameaçado de morte. Mas agora ele era príncipe de Deus. Ele seria o patriarca de uma grande, a mais importante nação do planeta. E ele disse para o irmão: vê a tua face. É como a face de Deus, ele se agradou de mim. Meu irmão, quando buscamos reconciliação com os nossos irmãos, é um culto de adoração a Deus. Isso é um culto de adoração a Deus. E eu posso te provar isso. A palavra do Senhor diz que se você trazer uma oferta no altar, e você se lembrar que teu irmão tem algo contra ti, deixa essa oferta, vai lá e se reconcilia primeiro, e depois você vem a oferta. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não vai aceitar o nosso culto e nem a nossa oferta se nós estivermos indiferentes com o outro. O próprio Cristo diz em Mateus 5:25: vai até o adversário e tenta resolver essa questão enquanto os dois estão no mesmo caminho. Quando nós fazemos atos de buscar uma reconciliação, isso é um culto de adoração a Deus. Porque, meus irmãos, aqui às vezes a gente diz assim: eu vou ao culto, mas esse não é o termo correto. O termo correto é: eu vou prestar um culto. Aqui você está ofertando um culto. E esse culto pode ou não ser aceito por Deus. Lembra que Deus falou: ai, quem dera só que eu fechasse as portas da minha casa para que esse povo entrasse lá dentro? Porque Deus não estava aceitando o culto deles. Olha o que Deus diz para Abel, meus irmãos. Olha o que Deus diz a respeito de Abel e Caim em Gênesis. Ele diz assim: que primeiro Deus fez o quê? Ele aceitou a oferta de Abel? Não. Primeiro ele aceitou quem? Abel. E depois a oferta. Ele se agradou de quem? De Abel. Depois a oferta de Abel. E diz assim que ele não se agradou de Caim e depois desagradou também da oferta de Caim. O problema não é a oferta. O problema não é que Deus gosta mais de ovelha do que de verdura, de abóbora, de tomate, não. O problema era o ofertante. Era o ofertante que estava prestando sacrifício. A palavra de Deus diz que primeiro ele agradou de Abel e depois da oferta de Abel. Porque o coração do ofertante é que fez com que o Senhor aceitasse o culto, a oferta. Primeiro ele desagradou de Caim e depois da oferta de Caim. E a mesma coisa somos. Talvez nós pode haver a possibilidade de sairmos da nossa casa, sentarmos nessa cadeira e Deus não ter aceitado o nosso culto.
E Deus não tem aceitado o meu culto. Misericórdia, Jesus. Porque nós não viemos ao culto, viemos prestar um culto. E para prestar este culto e sermos aceitos, a nossa oferta aceita, a nossa adoração aceita, é necessário que não haja desavenças, indiferença entre nós. Repare que Peniel era o marco mais importante de Jacó. E foi o ponto da reconciliação dele com o seu irmão. Nós devemos viver em harmonia. A desavença, a indiferença, a contenda entre irmãos é algo muito nocivo para a igreja. É algo que atrapalha todo mundo. Talvez a pessoa diga, o problema de fulano é só um cigano. Não, isso atrapalha todo mundo. Isso causa partidarismo, porque um toma partido de um, outro toma partido de outro. E a Bíblia nos chama para ser pacificadores, não partidaristas. Causa desconforto. É uma situação extremamente nociva, a contenda entre irmãos. A palavra do Senhor diz que 6 coisas ele detesta e a última ele abomina o quê? A contenda, aquele que semeia a contenda. Porque a contenda é algo muito perigoso para a igreja. O fato dos irmãos estarem unidos é uma adoração a Deus. Prestarmos um culto de adoração a Deus. Momento mais emocionante. Quando o que ele esperava, um homem que antes respirava ameaças de morte, agora pode participar de um momento de comunhão pela primeira vez com o seu irmão, talvez quando eles não viram. Porque a nossa comunhão com Deus e a transformação que Deus faz nas nossas vidas, meus irmãos, tem que gerar isso no nosso coração, o desejo de estar bem. Se não está gerando, se eu ainda continuo tendo indiferença, se eu ainda continuo tendo desavença, se eu não quero me relacionar com os meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, existe uma verdade absoluta. Eu não tenho um relacionamento com Deus. Não adianta mentir. Mas Deus fala comigo, mas eu oro e Deus responde. Seu Deus não dá. É outro Deus que você está servindo. Você está enganado. Começa a ler a Bíblia, porque você está servindo e adorando outro Deus. Outro Deus, não é o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Porque é impossível, eu vou falar para você, é impossível se relacionar com Deus rejeitando os irmãos. Não existe. Se você diz, mas eu sou de Deus, eu falo e Deus responde. Deus abençoa minha casa, eu prospero. Cuidado, essa prosperidade não vem de Deus. Ou pior, você começou a ser bastardo. Deus ama que os irmãos vivem. Repare que Jacó agora é irmão da carga do passado. Ele e seu irmão agora podem seguir em casa. Nós vemos outros fatos na Bíblia, meus irmãos. Como José e seus irmãos. Quando José se reconcilia, abre mão do passado, abre mão das disputas do passado, abre mão de punir, porque ele tinha poder para punir os seus irmãos. Mas ele diz, longe de mim, eu vou proteger vocês, eu vou cuidar de vocês, traz tudo que vocês têm, você vai comer o melhor dessa terra, eu garanto, eu vou sustentar, não somente vocês, mas a casa de vocês, em todo mundo, que eu vou sustentar todo mundo, acabou o mal também. Reconciliação. Nós vemos ali, meus irmãos, a história de Paulo e de João Marcos. A primeira viagem missionária estava Paulo e João Marcos, mas João Marcos decidiu voltar para Jerusalém, abandonou a missão. Então, na segunda viagem missionária, Barnabé quer levar João Marcos, mas de jeito nenhum Paulo não aceita. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, eu não quero João Marcos nessa viagem de jeito nenhum. Eu não mais aprendo. Não vamos aceitar. E foi tão grande a desavença entre eles dois, que eles não puderam seguir juntos. Cada um seguiu um caminho separado. Barnabé pegou o João Marcos e foi para um lado, e ele pegou Silas e foi para o outro. Mas graças a Deus, e louvado seja Cristo, que essa história não acaba. Porque em Timóteo 4:11, Paulo diz, traga-me João Marcos, porque ele é muito útil para mim como esse é a reconciliação. Reconciliação. Reconciliação para conhecer Deus verdadeiro. Para se relacionar de verdade com Deus verdadeiro.
para que nossa identidade seja bem firmada em Cristo e que ela se mostre estampada no nosso rosto, para que o mundo saiba que nós somos discípulos. Quando é que o mundo vai reconhecer que somos discípulos? É quando vocês se levantarem aqui e curarem, profetizar, levantar mortos? É nesse momento que Deus vai reconhecer vocês como discípulos? Não, é quando nos amarem. É nesse momento quando realmente eles são discípulos de Jesus. Glória a Deus. É tempo de abrirmos mão da mágoa, das angústias, das desculpas, das tristezas. Talvez a gente até fale com o irmão, mas carrega uma tristeza que ainda não foi apagada no nosso coração. Para que nós podemos deixar essas cargas e buscarmos mesmo amar uns aos outros. Ser transformados como Jacó.